Olá, bem-vindo ao Saber Libertário. No vídeo de hoje vamos explorar a visão de Aristóteles sobre as formas de governo, suas categorias e as degenerações que cada uma pode sofrer. Abordaremos a importância da virtude cívica na preservação das instituições e como essas reflexões permanecem extremamente relevantes no cenário político contemporâneo. Prepare-se para uma análise profunda que nos convida a refletir sobre a natureza do poder e a responsabilidade dos cidadãos em manter a justiça social. Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C., é uma das figuras mais influentes na história do pensamento político. Em sua obra Política, ele oferece uma análise sistemática das diferentes formas de governo, sua função e suas consequências. Aristóteles estabelece uma categorização clara entre as formas puras de governo, que buscam o bem comum, e suas respectivas degenerações, que servem a interesses particulares. Essa distinção é fundamental para entender como as instituições políticas podem se transformar ao longo do tempo e como a virtude cívica é essencial para a preservação do bem-estar da sociedade. As três formas puras de governo. Número 1. Monarquia. O governo do um. A monarquia é definida como a forma de governo onde uma única pessoa, o monarca, exerce o poder com sabedoria e virtude, governando em prol do bem comum. Aristóteles acredita que a monarquia, quando bem exercida, é a forma mais elevada de governo. O monarca deve ser uma figura virtuosa, capaz de decidir com sabedoria e justiça, assegurando a estabilidade e a prosperidade da polis. Aristóteles destaca: a monarquia é a forma de governo mais pura e ideal, porque tem a capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes sem a necessidade de um extenso processo deliberativo. No entanto, essa forma de governo pode facilmente degenerar em tirania. Quando o monarca se torna autocrático e passa a governar em interesse próprio, ele transforma a monarquia em um regime opressivo e corrupto. A tirania é caracterizada pela opressão e pela exploração dos súditos, resultando em descontentamento e revoltas. Aristóteles adverte: a tirania é a forma mais degradante de governo, onde o tirano governa apenas para satisfazer seus próprios desejos e ambições. Um exemplo histórico ilustrativo é o governo de Calígula, que, ao invés de agir em prol do Império Romano, priorizou sua própria satisfação, resultando em um governo tirânico que culminou em sua execução. Número 2. Aristocracia. O governo dos melhores. A aristocracia é uma forma de governo onde um pequeno grupo de indivíduos, considerados os mais virtuosos e competentes, exerce o poder. Aristóteles defende que esses governantes devem ser selecionados com base em sua moralidade e capacidade intelectual, a fim de garantir que o governo funcione em benefício da coletividade. Ele afirma: a aristocracia é superior à monarquia, pois é mais propensa a evitar a corrupção, dado que a liderança está nas mãos de um grupo escolhido pela sua virtude. Contudo, assim como a monarquia, a aristocracia não está imune à degeneração. Quando os membros da elite começam a agir em benefício próprio, a aristocracia se transforma em oligarquia. Na oligarquia, o poder é concentrado nas mãos de uma minoria rica e poderosa, que prioriza seus interesses em detrimento do bem-estar da maioria. Aristóteles observa: a oligarquia é uma forma corrupta de governo, onde as decisões são tomadas para favorecer os ricos e poderosos, em vez de atender às necessidades da sociedade. Um exemplo contemporâneo poderia ser observado em certas democracias ocidentais, onde os lobbies corporativos e os interesses financeiros influenciam desproporcionalmente a legislação, em detrimento da cidadania. Número 3. República, ou politeia, o governo dos muitos. A república é a forma de governo que Aristóteles considera ideal para cidades-estado. Nesta configuração, o governo é exercido por cidadãos que participam ativamente da administração pública, promovendo o bem-estar da comunidade. Aristóteles vê a politeia como um equilíbrio entre a monarquia e a aristocracia, onde um número maior de cidadãos tem voz nas decisões políticas. Ele argumenta: a república é a forma de governo mais estável, pois está enraizada na virtude cívica e na participação popular. Entretanto, essa forma de governo também apresenta riscos. Quando a maioria, em vez de buscar o bem comum, age para proteger seus próprios interesses, a república degenera em democracia. Aristóteles expressa sua preocupação com a democracia, que ele considera uma forma de governo instável, caracterizada pela tirania da maioria. Ele afirma: a democracia se transforma em um regime corrompido quando as decisões são tomadas em benefício dos interesses da maioria, desconsiderando os direitos e as necessidades das minorias. A experiência de Atenas durante o período clássico serve como um exemplo dessa degeneração. À medida que o poder popular cresceu, a influência e a manipulação da opinião pública se tornaram comuns, resultando em decisões políticas prejudiciais que eventualmente contribuíram para a queda da cidade-estado. A dialética proposta por Aristóteles revela um ciclo intrínseco nas formas de governo, onde cada sistema puro é suscetível a degenerar em sua forma corrompida.
Essa transição não ocorre de forma isolada, mas é impulsionada por fatores sociais, econômicos e culturais. A corrupção moral dos governantes, a falta de educação cívica entre os cidadãos e as desigualdades sociais são elementos que alimentam essa degeneração. Aristóteles reconhece que a preservação da virtude cívica e da moralidade é fundamental para evitar a degeneração. Ele defende a educação e a formação do caráter cívico como pilares para o fortalecimento das instituições políticas. Através de uma educação que cultive a virtude, é possível promover cidadãos comprometidos com o bem-estar coletivo, capazes de resistir às tentações do egoísmo e da corrupção. As reflexões de Aristóteles sobre as formas de governo permanecem extremamente relevantes no contexto político contemporâneo. As crises de legitimidade enfrentadas por muitas democracias modernas, marcadas por desconfiança nas instituições, polarização política e a ascensão de líderes populistas, ressaltam a pertinência de sua análise. A noção de democracia iliberal, onde líderes eleitos promovem a erosão das instituições democráticas e das liberdades civis, exemplifica os perigos que Aristóteles previu. Em muitos casos, a voz da maioria é utilizada para justificar políticas que restringem os direitos das minorias e suprimem a oposição política. Assim, o alerta de Aristóteles sobre a tirania da maioria não pode ser ignorado, especialmente em sociedades onde a desinformação e a manipulação da opinião pública são predominantes. A visão de Aristóteles sobre as formas de governo, sua categorização e análise das degenerações, nos fornece um quadro valioso para compreender os desafios enfrentados por sociedades contemporâneas. Ele nos lembra que a estabilidade política e a justiça social dependem da virtude cívica e da educação dos cidadãos. O legado aristotélico nos instiga a refletir sobre nossas próprias estruturas de poder e a importância de proteger o bem comum em face das tendências corruptas que podem surgir em qualquer forma de governo. A busca pela excelência moral e pela participação ativa dos cidadãos não é apenas uma questão de teoria política, mas um imperativo ético e social para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre as formas de governo segundo Aristóteles. Esperamos que essa análise tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre a política e a importância da virtude cívica. E você, o que pensa sobre as formas de governo e suas degenerações? Acredita que as lições de Aristóteles ainda são aplicáveis hoje? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima, aqui no Saber Libertário.